No episódio de hoje, vamos juntos, num só roteiro, conhecer uma capital que nasceu do zero e ainda guarda o cheiro de cimento fresco. Passeamos por uma feira tradicional, onde uma raizeira promete remédio para quase tudo. Provamos um chambaril que gruda no paladar e navegamos por um lago até uma ilha construída artificialmente, onde um prato homenageia um povo indígena. Visitamos também uma casa que existia antes da própria cidade. Cruzamos uma praça do tamanho de um bairro inteiro e terminamos à beira de uma praia de água doce. Sejam bem-vindos a Palmas, no Tocantins. Eu sou o Matheus Boa Sorte e a partir de agora convido você a viajar comigo sem nem levantar do sofá da sua sala. Boa sorte, viajante. Boa sorte, viajante. Nosso destino do dia é Palmas, capital do estado do Tocantins. Esse é o mais novo estado brasileiro, criado pela Constituição de 1988, a partir do desmembramento de Goiás. E sua capital nasceu junto com ele, aqui no meio do cerrado, às margens do rio Tocantins. Migrantes de todo o Brasil vieram tentar a vida neste pedaço de terra recém-criado. E assim, a cidade foi ganhando corpo, misturando sotaques e muitas histórias. Em Palmas, as feiras livres fazem parte da rotina e ajudam a contar um pouco da identidade da cidade. Atualmente, são 8 espalhadas de norte a sul da capital, reunindo sabores, produtos, histórias e aquele movimento que só uma boa feira tem. E como conhecer um destino também passa por viver o cotidiano de quem mora nele, eu, claro, convido você para conhecer uma delas junto com a gente. Feira da 304 Sul, toda terça e sexta. Dizem que o movimento começa a ficar acentuado por volta de 5 da tarde, vai até 10, 10 e meia da noite. Para o visitante que vem até a cidade, é um dos programas imperdíveis. Por aqui tem frutas e verduras das mais diversas, hortaliças, tem produtos naturais, muita coisa de medicina natural, artesanato e o grande destaque é a comida. Tem opção para todos os gostos, todos os tipos de paladar. Essa é uma programação que me agrada, um mix de possibilidades e eu vou mostrar um pouco dessas descobertas para você. A Feira da 314 Sul é uma das mais antigas e tradicionais de Palmas. Criada nos primeiros anos da capital, recebeu o nome da quadra onde fica e, com o tempo, virou parte do cotidiano da cidade. Entre os corredores tem frutas, verduras, temperos e um espaço dedicado à gastronomia. Mas antes de provar os sabores daqui, vamos conhecer uma figura bastante famosa da feira, a dona Damazinha. Raizeira e conhecedora das plantas medicinais, ela mantém uma barraca repleta de ervas, raízes e produtos naturais. E dizem que por aqui é difícil aparecer uma dor para a qual a dona Damazinha não tem uma indicação. Dona Damazinha, me disseram que se eu vier aqui na feira, me doendo de alguma coisa, com algum tipo de problema, e vim aqui na senhora, a senhora tem solução para quase tudo. É verdade? É verdade. Tem quanto tempo já aqui? Já tá com 28 anos já. 28 anos de feira. 28 anos de feira. É coisa boa. Agora, a senhora me falou que tudo vende muito, mas separa algumas coisas aqui para me mostrar que são boas, que vende muito e é bom para quê? Óleo de buriti. O óleo de buriti,
sai bastante dele porque ele serve para picada, serve para queimadura, serve para gripe, desentupir veia, tudo ele é bom. E o de copaíba? De copaíba também, ele é anti-inflamatório também, serve várias coisinhas. Muito bom, muito importante isso aqui. Agora, por exemplo, o rapaz que não anda comparecendo em casa com a esposa, o que a senhora tem aqui para ajudar ele? Qual que é bom? Tem esse aqui, ó, que ele ajuda bastante. Olha o nome, né? Taradão. O que tem no taradão? Vamos olhar aqui. Ele Catuaba, ajuda bastante. Catuaba, pau de tarado, gingobiloba, ginseng, vergateza, nó de cachorro, biriba de macaco, marapuama, rabo de cavalo e cipó do mato. Vende muito isso aqui? Vende. Você de casa Ele estiver é bom. precisando, é com ela aqui. Vem aqui que tem. Agora, tem o chás também ali para Tem fazer? um chás também. Qual é o que vende mais ali de chá? O que vende mais, ele é o aroeira, Pega ali pra gente bárbara ver. de mão, unharé. Unharé? Esse aqui é inharé, que Inharé. ele serve pro sangue, curativo do sangue, limpar a pele e tudo. Ele é bom demais. Deixa eu ver o que mais. Ele serve Isso pra aqui é o uma quê? coisa assim. Cavalinha, é isso não? Esse aí, não, esse é arruda. Arruda. Tem cavalinha Ele é aqui? arruda. Tem cavalinho, sim. Cavalinha é bom pra quê? Explica Ele ao pessoal. é diurético, ele é bom para aumentar a imunidade. Me disseram que cavalinha Muito, também é bom muito pra bem. próstata? Também. O próstata ele é ótimo também. Chá de cavalinha Chá pra de próstata, cavalinha então, pra é uma próstata. beleza. A senhora tá aqui toda terça e toda sexta? Toda terça e toda sexta. Não tem falta. Não tem falta. Precisou, vem aqui em Damazinha Vem. que a senhora Que resolve. tem. Coisa boa. Entre cores, vozes e aromas, um cheiro chama a atenção de quem passa pela feira. Para quem vem de fora do Tocantins, o nome pode parecer estranho, mas o sabor do chambaril é inconfundível. Feito com músculo bovino e osso, ele cozinha lentamente até ficar bem macio. No quiosque da Selene, resolvemos experimentar o prato acompanhado de uma panelada e conhecer de perto essa tradição tocantinense. Ei, Selene, agora eu vou experimentar o negócio. Que você é boa de propaganda, viu, mulher? Nunca vi uma pessoa para ser boa de propaganda igual você. Nossa panelada de chambaril. Eu começo por qual aqui? Chambaril. Chambaril. Vambora. Arrozinho, caldinho. É bom, né? Rapaz, Até hoje não veio um cliente dizer, hoje tava mais ou menos, não. boa. Hoje todos os clientes, graças a Deus, Deus sempre me abençoou com as mãos e a bênção de sempre A mulher da mão boa do tempero bom. Vambora agora de panelada. panelada. Lá na minha terra a gente chama de buchada de boi. Buchada de boa. Você é casado? Não, sou não. Tem que ser, porque comer uma buchada dessa aí Riscou e pegou. é risco. Riscou, comeu isso aqui, riscou o Maria, fósforo. Riscou o fósforo, acabou. Pega fogo, é? Pega fogo. Meu Deus do céu, vai encher de gente aqui agora querendo comer isso aqui. Maria. Aquele cabo que tá igual Semana Santa em casa, só uma vez por ano. Aí ele vai falar assim, eu vou lá agora em Selena lá pra ver esse negócio. Pode vir, pode vir. Comer uma buchadinha aqui com chambari, moço. Rapaz, é difícil Levanta. dizer qual é mais gostoso. É Eu bom, adoro buchada. Adoro. Agora esse chambaril também, Tá bom, não tá? É difícil assim. Né? de 0 a 10, vou dar minha nota. Fala. 11. 11? A mulher é boa de tempero. viu? Obrigada. A mulher é boa de tempero, meu povo. Agora é o seguinte, que horas são agora? Umas 8 e pouca? Tô fecha. sem celular Deve aqui, ser umas mas 8 e deve pouca. ser umas 8 e meia. Fecha 10 horas? Às 10. Então ainda tem 1h30 para aproveitar aqui, viu? Vocês me dão licença. Aqui na feira da 304 Sul, quem busca fartura encontra um prato tradicional que conquista pelo sabor. A paçoca de carne, moída bem fina e misturada à farinha. Simples, mas com aquele gosto de comida de casa, temperada com afeto e servida rápido para quem chega com fome.
E dizem que quem vem aqui na Feira da 304, um bom pedido é experimentar a paçoca do Rei da Paçoca. É uma farofa, né, em termos práticos aí. A farinha, o dono me disse que traz do Pará. A carne usada ou é colchão duro ou é lagarto. Se faz uma carne do sol, uma carne de serenata, um preparo todo especial. E aí você tem a versão da farinha branca e da farinha de puba com ou sem pimenta. Eu peguei a farinha branca com pimenta, uma tradição que já tem 26 anos. Muito bom, viu? Mas bom de verdade. Eu acho que se você vier a Palmas e der um pulinho aqui na feira, tem que experimentar. Os preços partem de R$20, 200 ml. E para quem quiser levar para casa aí, 1,5 litro de paçoca, R$140. Extremamente saboroso, muito bom e vale a pedida. Esse lugar reúne muito da vida daqui. Comida boa, receitas que atravessam gerações, ervas que viram remédio, histórias guardadas na memória de quem trabalha neste cantinho. Simples e cheia de tradição, a feira conta um pouco dos costumes e da cultura tocantinense. E você, já garantiu o seu exemplar do livro Plantas Medicinais? Um verdadeiro sucesso de vendas, a obra reúne conhecimentos, curiosidades e informações sobre plantas que fazem parte da cultura popular brasileira. O livro está disponível tanto na versão digital quanto na impressa para você escolher a que preferir. E tem mais! Cada compra contribui diretamente para que o Boa Sorte Viajante siga viajando e contando histórias pelo país. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece em sua tela ou acesse www.lojadoboasorte.com.br e compre já o seu. Sob o céu aberto, o azul se mistura com a água e por alguns instantes Palmas quase desaparece diante da imensidão do lago. Mas esse cenário, que hoje parece fazer parte da cidade desde sempre, é relativamente recente. Criado para a geração de energia, o reservatório também transformou a relação da capital com o rio e passou a fazer parte do lazer, do turismo e da própria paisagem da capital. E é a bordo de um barco que a gente entende melhor essa dimensão e sua grandiosidade. A convivência da cidade com o lago, ela nasceu assim de um projeto que realmente já no plano diretor de Palmas, na primeira maquete, já existia o lago. E isso a gente está falando do ano de 1988 para 89. E hoje, com a criação do lago, na época de 2002, quando foi criada a barragem, né, de Lajeado, o lago foi criado. Então assim, hoje a gente procura aproveitar o lago da melhor forma possível. Através de turismo, o turismo náutico, a questão da pesca também. Então, assim, para recreação, principalmente nos finais de semana, a gente na saída na Graciosa, ali do Pier da Graciosa, a gente tem vários flutuantes que fazem esses passeios e a gente procura aproveitar o lago ao máximo, porque Tocantins, bem dizer, é só o ano todo, né? Então o lago está aí à disposição e a gente procura utilizar, usufruir desse lago ao máximo, porque é muito bom ter esse lago aqui em Palmas. É vida para a gente. O reservatório ocupa cerca de 630 quilômetros quadrados e se estende por outros municípios do Tocantins. Mas antes, seguimos para um dos passeios mais conhecidos da capital, que fica a poucos quilômetros da orla. No meio desse enorme espelho d'água, uma pequena faixa de terra se tornou ponto de encontro de moradores e visitantes, e é para lá que a gente vai a partir de agora.
Navegando por cerca de 3 quilômetros pelo Lago de Palmas, chegamos à Ilha Canela, uma propriedade particular que guarda uma parte importante da história da região. Construída por mãos humanas, a ilha recebeu esse nome em homenagem à antiga Vila da Canela, inundada durante o processo de criação da hidrelétrica. E quem nos conta um pouco dessa história é Rui Adriano, um dos pioneiros da região que esteve presente na construção da ilha. Nós tivemos o privilégio, aqui era só fazendas, chácaras, uma área rural. E nós tivemos uma visão sobre uma construção de uma ilha. Fizemos estudos e partimos para o desafio. E tivemos esse privilégio de construir uma ilha com 56 mil metros quadrados, onde a sua maior parte ela está inclinada para quebrar as ondas. De platô nós temos 56 mil metros com todas essas áreas rasas que foram construídas. E aqui a gente agora tem um sonho muito grande, porque nós conseguimos criar um ambiente sustentável, onde a gente produz água potável, um esgoto mais limpo que o lago, produzir energia, armazenar e consumir. Durante um ano, sendo que os últimos 6 meses nós intensificamos, porque o prazo era muito curto, que ia encher o lago. Nós chegamos ao pico com 38 caçambas e 12 máquinas trabalhando 24 horas na construção da ilha. E o povo tudo me chamando de louco. E eu vendendo tudo que tinha, o patrimônio, e trazendo para cá e transformando em horas de máquinas e de caçambas. E usamos todos os conhecimentos que a gente tinha e a inspiração para poder construir uma ilha onde, numa época que não tinha engenheiro nenhum no mundo que tinha feito uma ilha. Hoje o cenário por aqui é bem diferente. Águas mornas, quiosques, mesas dentro d'água e restaurante fazem do lugar um dos passeios mais procurados por quem visita a capital. E quando chega a hora do almoço, é só sentar com calma e aproveitar os sabores da região. Entre as opções, o peixe ganha destaque, servido com outras iguarias e aquele tempero que combina perfeitamente com o clima do lugar. Mas antes, vamos até a cozinha para acompanhar o preparo de um filé de pirarucu craô canela, de autoria da chefe Adriana, em homenagem à ilha. O filé de pirarucu craô canela, ele vem trazendo um pouco da história da ilha, que na verdade aqui era um rio que, quando foi construído a usina hidrelétrica, ele virou um lago. E a ilha foi criada a partir disso, né? E aí tem alguns elementos como as árvores, que representa o arroz de ervas, a farofa de banana da terra, que representa as areias do rio Tocantins. E eu quis trazer um pouco da brasilidade com o pirarucu, que é um dos maiores peixes da nossa água doce, dos rios, né? E eu quis trazer um pouco do mar, que são os camarões, que também são inseridos na receita. E é um prato assim bem diferente, o sabor é um sabor bem marcante. As ervas que a gente usa são todas ervas frescas e traz bastante lembrança. O pirarucu craô canela nasceu como uma homenagem ao povo original craô canela, que tem uma relação histórica com essa região e é daqueles pratos em que a gastronomia ajuda a contar um pouco da história da terra, reunindo em uma mesma experiência sabor, memória e elementos que fazem parte do território tocantinense.
Ei, Adriano, o prato é bonito, viu? Daqueles que de tão bonito eu não vou falar que dá pena de comer, porque faz um convite assim. Obrigada, essa é a intenção. Muito legal. E no final você colocou uma castanhazinha aqui por Isso, cima. essa castanha de caju, que representa a nossa brasilidade totalmente, veio para dar o charme especial, uma crocância. Tô curioso para experimentar o sabor. Você serve um vamos pedacinho lá. aqui para mim? Com certeza. Vamos começar pelo filezinho de pirarucu. Pirarucu aqui. Vamos colocar os camarões. Camarãozinho. E aqui também tem uns confitados, um champignon, um alcaparras e um tomatinho cereja. Pronto. A Deixa eu ver. famosa Farofa de banana. farofinha de banana da terra E aqui. e o arroz de ervas. É bem refrescante, bem aromática. Pronto. Vamos experimentar aqui os Vamos lá. sabores. Espero que goste. Bom apetite. Aqui a cara já está convidando a gente a entrar numa missão das melhores aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. E aí? Muito bom, viu? Obrigada. Excelente. Eu tô curioso com esse arrozinho de ervas aqui. Vamos lá. Tem que ser 2 garfadas para confirmar. O leitinho de coco aí com as ervas aí Isso faz um daí. negócio. É para dar uma memória afetiva, te trazer uma lembrança que toda vez que você lembrar do Tocantins, da Ilha do Canela, você vai lembrar desse arroz. E é verdade. Parabéns, viu? Obrigada. Muito bom mesmo. Obrigada. De 0 a 10, 11. Oh, E você de casa que estiver assistindo, vindo a Palmas, dê um pulinho aqui, coma, que eu tenho certeza que você vai ficar, assim como eu, apaixonado por essas delícias. que bom. Obrigada, Agora que a Matheus. missão é longa aqui, né? Vamos lá. Vamos nessa. Depois de conhecer um pouco da história da Ilha do Canela, navegar pelas águas do Lago de Palmas e ainda experimentar um prato que reúne tantos elementos do Tocantins, chegou a hora de seguir viagem. A gente deixa a ilha com aquele gosto de quero mais, mas a missão continua. Porque do outro lado desse lago, Palmas ainda reserva outros cenários, novas histórias e mais lugares que fazem parte da rotina de quem vive por aqui. Novidade boa a gente compartilha. Depois de tantos anos viajando pelo Brasil e gravando em inúmeras fazendas de café, entendendo um pouco sobre esse fruto tão especial, sobre essa bebida que faz parte do dia a dia do brasileiro, eu resolvi lançar os meus cafés especiais. Café Especial Boa Sorte Planalto da Conquista e Café Especial Boa Sorte Chapada Diamantina. São 2 diferentes terroirs, mas o que eu posso garantir para você é que comprando você está levando para casa um café que tem bastante cuidado, bastante critério, na colheita até a torra. Na colheita, seleção dos melhores grãos, os melhores frutos, aquele cerejinha vermelhinho. Na torra, uma torra média, muito equilibrada, sabores excepcionais. Eu tenho certeza que você vai experimentar um café de muita qualidade. Para ser café especial, tem que ter acima de 80 pontos e o nosso tem acima de 84. 2 opções e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Acesse www.lojadoboasorte.com.br, compre já o seu e receba em qualquer lugar do Brasil. Você também pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. Café Especial Boa Sorte, uma bebida que com certeza vai te surpreender. Fundada em 20 de maio de 1989, Palmas nasceu com o sol da liberdade sobre suas terras. Última capital planejada do século passado, é também a mais jovem do Brasil e a menor em população, com pouco mais de 328 mil habitantes, segundo o IBGE. Aprendeu a escrever sua história entre palmeiras, concreto, cerrado e sonhos. Aqui, cada quarteirão simétrico parece um parágrafo em aberto, pronto para novos recomeços. E nessa busca veio Sônia Miranda,
a primeira mulher a chegar para ajudar a construí-la. Eu cheguei aqui no dia 30 de abril de 1989, já com um caminhão, eu no meu carro. Cheguei com todos os aparelhagens de uma cozinha industrial, porque o governador já tinha decidido que aqui ia ser a futura capital do estado do Tocantins. Então eu já cheguei com todo o material de cozinha. Para quê? Para servir refeições a 40 policiais militares que estavam vigiando a futura área da capital. Antes de ganhar ruas e horizontes, Palmas precisou de um lugar para criar raízes. Os arquitetos Valfredo Antunes e Luiz Fernando Teixeira coordenaram o plano urbanístico da nova capital. Em vez de adaptar um município existente, a escolha foi começar do zero. O território fica entre a margem direita do rio Tocantins e a Serra do Lajeado, perto do povoado de Canela. Aqui ainda se sente o eco do cimento fresco de quem há pouco nasceu, mas segue se construindo. Diante das paisagens do Cerrado, a imagem do futuro: vidro, luz, movimento, memórias em construção e a pressa de uma sonhada metrópole rumo ao amanhã. Palmas é uma cidade planejada, né? Então a gente já tinha uma ideia de como ela seria no futuro, né? Quem foi acompanhando do início. Então, como uma cidade planejada, ela também, o governo na época, as autoridades em geral, acreditava-se que em 15 anos, Palmas já teria em torno de 500 mil habitantes, né? Mas não foi o que aconteceu. Hoje, em 2026, nós temos 320 mil habitantes e em torno de 200 mil eleitores, a capital, né? Então, eu acho assim, como a primeira mulher a morar em Palmas, a chegar em Palmas, uma pioneira de verdade, eu acreditava que Palmas seria assim, uma grande capital no futuro. Mas antes de projetar o futuro, vamos até o Parque César Mar para compreender melhor um pouco da construção de Palmas. Muito antes dos monumentos, avenidas largas e dos prédios públicos, essa região era marcada por fazendas, estradas de difícil acesso e pouca infraestrutura. Seu Batista Pereira acompanhou essa transformação de perto e é um personagem importante na história local. Uma dúvida, quando chega a divisão do estado, né, a capital no primeiro momento não é o que a gente conhece hoje como Palmas, se divide, se cria o Tocantins. Quando chega a notícia para o senhor que o local onde o senhor tinha uma fazenda ia virar a capital de um estado? Essa é uma parte muito importante da pergunta. Eu estava em Goiânia, né? E minha mãe faleceu já e morava em Goiânia. Eu ia muito a Goiânia. Eu estou em Goiânia, naquela época não tinha celular, né? E um amigo meu ligou, foi na minha casa, falou com a empregada, pegou o meu telefone de Goiânia e ligou: olha, eu estou te dando uma notícia, a capital vai ser, a nova capital, Palmas, vai ser na região do Canela. Essa região aqui chama região do Canela. Ali tinha um colégio, uma escola que chamava Escola do Canela. Eu falei: então eu simplesmente vim para cá. Cheguei aqui, reuni todos os fazendeiros aqui, matei um boi, que eu vou lhe mostrar o local que eu matava o boi aqui, pendurava ali, comprei uma cerveja, um refrigerante, a minha meninada, e fiz a grande festa aqui. Então, foi assim, já era a capital, como é do seu conhecimento, era em Miracema, né? Uhum. E simplesmente o governo passou para cá.
E quando recebeu a notícia, o senhor imaginava que Palmas se tornaria o que está se tornando hoje em dia? Nem eu e nem os outros. Primeiro que muita gente não acreditava. Muita gente não empreendeu porque não acreditava em Palmas. E a coisa foi tomando corpo, tomando corpo, tomando corpo, e hoje é o que você está vendo. Uma Palmas que eu conheci, convivi, e aqui também montamos a primeira agência de turismo, a primeira imobiliária, e eu sou pioneiro também nessa área. O senhor olhando para trás, o senhor é um retrato vivo do desenvolvimento de Palmas. Quando o senhor olha para trás, olha hoje em dia, qual é o sentimento de viver nessa Palmas de hoje? É muito grande. Eu, por coincidência, eu moro aonde é a minha fazenda. Era a minha fazenda. Eu moro aqui a 200 metros, no edifício Parque Imperial. O meu sonho, o sonho da minha mulher, era morar aonde era minha fazenda. Mora eu, meu filho, né, o Eduardo, mora no mesmo prédio que eu moro, aqui a 200 metros. Tanto é que nós viemos caminhando de lá para cá, dentro dessa mata. E hoje em dia, quando o senhor chega aqui, vê o parque, vê a casa, dá uma saudade misturada com orgulho? Muito grande. Eu venho muito aqui e eu estou deixando um legado muito grande para a minha família de ser o grande bandeirante de Palmas, o grande pioneiro, graças a Deus. Em meio à natureza e à rotina de quem vem ao parque para caminhar, correr ou simplesmente descansar, o Parque Cezamar guarda, além das trilhas, do lago e dos espaços de convivência, uma parte importante da memória de Palmas. Inaugurado em 1998, o espaço abriga uma construção que existia antes mesmo da capital. Essa casa, né, ela veio da Fazenda Triângulo, foi um lugar que foi desapropriado para abrigar o primeiro executivo municipal. E ela popularmente foi chamada de Casa Sussuapara, por causa da relação do lugar com uma fazenda que era próxima, e com o próprio rio, né, o córrego que passava. E essa casa, hoje, eu entendo que ela é o seguinte, é a preservação do contraste de uma época com a modernidade de uma capital planejada, onde guarda memória tanto cultural, histórica, como também política, de um momento importante dessa implantação da capital. Então, hoje a casa tem o nome de Casa Siqueira Campos. Isso veio por lei e ela abriga hoje a história desse início da cidade, mostrando inclusive instrumentos que mostram como que ela era. Preservada dentro do parque, a Casa Sussuapara guarda um tempo em que Palmas existia no papel. Antiga sede da Fazenda Triângulo, da família Batista Pereira, reúne plantas e documentos da implantação da capital. Até o nome do parque carrega história. O Parque Cezamar, ele foi inaugurado em 1998. Recebemos a notícia que seria em homenagem ao Cezamar. Cezamar Lázaro da Silveira. Ele foi um esportista, ele era atleta, porém ele era formado em Direito e foi assessor jurídico da capital do Tocantins em 1989. Antes do Estado ser criado, a gente trabalhou junto com muitas outras pessoas na coleta de assinaturas em Goiânia. Então, tinha um escritório de vários advogados, que inclusive na época era o juiz que se tornou aqui Sândalo Bueno, e essas pessoas trabalharam nessas assinaturas para emancipação, para essa divisão geográfica do Tocantins. E ele foi um desses participantes importantes. Então, naquela época, era um motivo muito grande, porque queria-se
o desenvolvimento desse lugar que se entendia ser esquecido. Então, quando se teve o interesse dessa divisão e criar a capital do lado direito do Tocantins, era para que não somente o lado da BR fosse desenvolvido, mas que todo o estado, enquanto divisão geográfica, tivesse um desenvolvimento mais acelerado e próspero para aquela população. E com isso houve, né, uma junção de várias pessoas para o Tocantins. Esse compromisso dele com a cidade, essa coisa de entender que a cidade tinha que crescer, mas que tinha que crescer ordenada, e por ser a pessoa que ele era, ele foi homenageado enquanto família, enquanto pessoa, e a gente ficou muito honrado, né, com essa homenagem. E se aqui, no Parque César Mar, uma antiga casa de fazenda ajuda a guardar os primeiros passos da administração municipal, poucos quilômetros adiante encontramos outro endereço fundamental para entender o nascimento de Palmas. Seguimos agora para o Palacinho, primeira sede do governo do Tocantins e primeiro prédio construído na nova capital, quando a cidade ainda começava a sair do papel. Estamos no primeiro lugar, na primeira construção aqui no Tocantins, que é o Museu do Palacinho. Um palácio a estilo Catetinho de Brasília, onde o governador criou para poder despachar e receber as autoridades e receber todas as demandas, né, do então recém-criado estado do Tocantins. No Palacinho, cada peça ajuda a contar um capítulo da história do Tocantins. Faz parte do acervo uma coleção arqueológica que reúne objetos de pedra e cerâmica, enquanto o acervo etnográfico guarda artefatos ligados a povos indígenas como Carajá, Xambioá, Javaé, Xerente, Apinagé e Craô. O lugar também preserva objetos utilizados pelo governo do estado no período em que esse prédio funcionava como sede do Poder Executivo. Falando em sede de poderes, voltamos à Praça dos Girassóis, importante palco da política local. Com 571 mil metros quadrados, sua construção começou em 1999, quando Palmas ainda começava como capital. É considerada por muitos a maior da América Latina. Hoje, reúne as sedes dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Tocantins. Mas basta caminhar um pouco para perceber que esse espaço vai muito além da administração pública. Aqui estão o Cruzeiro, o Monumento Súplica dos Pioneiros, o Monumento aos 18 do Forte e o Memorial Coluna Prestes de Oscar Niemeyer. Assim, política, arquitetura e memória se cruzam nesse capítulo da história tocantinense. Depois de um dia daqueles, nada como um bom lugar para descansar. Ficamos hospedados no H Plus Premium, o maior e mais importante prédio da capital, com 35 andares e localização privilegiada a poucos metros da Praça dos Girassóis. Um hotel 4 estrelas pensado para quem viaja a trabalho ou a lazer. Bom, e aqui no hotel, outra opção interessante, aqui o restaurante Auro, que atende a hospedagem, que fica aqui no térreo, tem um café da manhã que é maravilhoso, vocês já viram em imagens, almoço, jantar e lanche, assim, para todos os horários. Hoje nosso querido Mãozinha foi aqui num risoto com um medalhão de filé, e eu fui num tradicional, um estrogonofe com arroz e batata palha, terminar o dia bem por aqui e compartilhar as boas experiências que a menor capital do Brasil tem para oferecer para cada um que visita. Pequena no tamanho, mas grande na hospitalidade e nas possibilidades de se viver dias muito especiais por aqui.
As imagens não deixam mentir. O café da manhã do H Plus Premium é dos bons, com direito a repetir e provar de tudo. Os quartos vêm em configurações variadas, mas todos são confortáveis e bem equipados, ideais para quem viaja sozinho ou em família. Quem gosta de manter a rotina em dia encontra uma academia completa e o estacionamento facilita a vida de quem chega de carro. A piscina é outro diferencial e ajuda a amenizar o calor da cidade. Localização estratégica, conforto e estrutura completa fazem deste hotel uma escolha para quem visita a capital. Novidade do programa, e hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês a minha marca de pimentas. E nós estamos lançando em 3 diferentes linhas. Eu tenho aqui a linha Dia a Dia, a linha Brasilidade e a linha Intensidade. A linha Intensidade é para quem gosta de uma pimenta mais forte. A gente tem a Moruga, a Scorpion e a Carolina Reaper. Aqui na linha Brasilidade, nós temos a pimenta baiana, que tem um toque de dendê, a pimenta mineira com cheiro verde e a pimenta goiana com piqui. Eu adoro piqui, então essa pimenta é super especial. Na linha Dia a Dia, a gente tem a malagueta cremosa, a habaneiro cremosa e também a pimenta caseira, super especial. É mais uma forma que você tem de estar perto aí do Boa Sorte Viajante, colaborando com o nosso programa, ajudando com que a gente siga pelo Brasil, fazendo novas reportagens. E agora, eu que faço companhia nos seus almoços aí à distância, né? Você assistindo o programa, agora vai poder ter aí na sua mesa, na sua cozinha, no seu almoço, no seu jantar, no seu churrasco, as pimentas Boa Sorte. O QR Code está aparecendo na tela e você pode comprar e receber em qualquer lugar do Brasil. Pode comprar tanto individualmente quanto os kits. Comprando o kit de cada linha você já tem um desconto e comprando a linha completa o desconto é ainda maior. www.lojadoboasorte.com.br, QR Code está aparecendo na tela e faça parte também desse nosso movimento. Pimentas Boa Sorte aí na sua casa. Para quem acha que praia é só coisa de cidade litorânea, a capital do Tocantins mostra o contrário. São 5 oficiais de água doce banhadas pelo Lago de Palmas. E entre elas está a mais conhecida de todas, a Praia da Graciosa. São 520 metros de orla, com uma estrutura que ajuda a explicar por que o lugar virou um dos principais pontos de encontro das redondezas. Estamos na Praia da Graciosa, é o principal ponto turístico da cidade, é o ponto de encontro tanto da população de Palmas, da sociedade palmense, como também dos turistas que visitam Palmas. É uma praia urbana, é uma praia que é muito legal, tem vários bares, restaurantes, onde você pode vir, as pessoas vêm, fazem sua caminhada, comem o seu cachorro-quente, faz o seu piquenique e aproveita um lindo pôr do sol, inclusive, né? Temos aqui também os flutuantes, a parte que fica baseada no aterro da ponte, né, da ponte que liga a cidade do distrito de Luzimangues, em Porto Nacional, e é uma excelente pedida para quem visita Palmas conhecer esse principal ponto turístico da cidade. E esse cenário que hoje parece tão natural é fruto de uma grande transformação na paisagem. O Lago de Palmas nasceu da implantação da usina hidrelétrica de Lajeado, represando o rio Tocantins. Só na área da capital são cerca de 54 quilômetros de espelho d'água. A Graciosa também é um bom lugar para conhecer a gastronomia tocantinense, já que os bares e restaurantes da orla servem pratos da culinária regional. E no meio dessa paisagem, uma obra corta as águas do lago e chama a atenção de quem passa por aqui. Uma ponte de cerca de 8 quilômetros que liga a capital ao distrito de Luzimangues, em Porto Nacional, facilitando o acesso a Paraíso do Tocantins e a BR-153.
Construída entre 1998 e 2002, nasceu com o nome de Ponte Presidente Fernando Henrique Cardoso e, com o tempo, também foi chamada de Ponte da Amizade e da Integração. Hoje está oficialmente batizada como Ponte Governador José Wilson Siqueira Campos. Mas o que impressiona é a dimensão da estrutura. Asfalto sobre o lago, água dos dois lados e uma paisagem que muda a cada trecho percorrido. Mais do que ligar duas cidades, a ponte virou uma das imagens mais marcantes daqui. Depois de um dia inteiro percorrendo essa capital, fica claro que aqui a história ainda está sendo escrita todos os dias por gente que veio de todo canto em busca de um recomeço. Entre feiras, ilhas artificiais, praças gigantes e praias de água doce, essa cidade prova que é possível nascer e criar raízes profundas em poucas décadas. O cerrado ao redor testemunha essa história recente, mas cheia de significado. E se depender da energia de quem vive por aqui, os próximos capítulos prometem ser ainda mais bonitos. Se você assistiu esse vídeo até aqui, escreva nos comentários Menor Capital. Essa simples ação ajuda a fazer com que o YouTube entenda a relevância deste conteúdo e o mostre para mais pessoas. É uma forma valiosa de você ajudar o nosso canal a crescer. E aí, eu posso contar com o seu comentário? No próximo episódio do Boa Sorte Viajante, a gente continua no território da capital, mas segue para Taquaruçu, distrito conhecido pelas cachoeiras que nascem na Serra do Lajeado. Por lá vamos trocar o concreto e o asfalto por trilhas na mata, quedas d'água geladas e aquele clima de interior dentro da própria cidade. Também vamos conhecer um pouco da produção rural que ainda resiste tão perto da vida urbana. Um contraste tanto para fechar esse mês de reportagens pelo Tocantins. Se inscreva aqui no canal para acompanhar as reportagens que o Boa Sorte Viajante prepara toda semana. Se você viu esse episódio pela sua TV, pega aí o seu celular e abre o vídeo para deixar um like, o famoso joinha. Eu sou Matheus Boa Sorte e esse foi nosso programa de hoje. Um abraço. Tchau.